Oi meninos, oi meninas. Hoje eu vou gravar uma aulinha para vocês. E o tema da nossa aula tem a ver com o período da história, a Idade Antiga. Eu já havia passado em sala para vocês que nós estudamos, né, o primeiro período da história, que é a pré-história. Nós já finalizamos, nós já estudamos o período paleolítico, neolítico e a Idade dos Metais. Agora a gente está saindo da pré-história e indo para a história, que é o segundo período da história, né? E para iniciar, nós vamos começar aqui pela Idade Antiga, como eu sinalizei com a setinha vermelha aqui. Então, a Idade Antiga é o período da história conhecido como Idade Antiga ou Antiguidade, tá? Pode ser tanto chamado de Idade Antiga ou Antiguidade. Quando foi que surgiu a Antiguidade? Quando termina a pré-história. Quem lembra quando que termina a pré-história? A pré-história, ela termina quando o homem descobre, ele inventa a escrita, ok? Então, a Idade Antiga, ela se dá desde a invenção aqui da escrita, por volta de 4.000 a.C., e ela finaliza em 476 com a queda do Império Romano no Ocidente, ok? Então, o que nós vamos estudar agora está dentro da história, né? Dentro da Idade Antiga. E nós vamos ver hoje as civilizações da Idade Antiga. E nós vamos estudar a civilização da Mesopotâmia. Nós vamos estudar essas grandes civilizações e como elas se organizavam, como que tudo isso surgiu. Então, as primeiras civilizações se formaram a partir de quando o homem descobriu a agricultura e passou a ter uma vida mais sedentária, por volta de 4.000 a.C. A gente sabe que antes do ser humano descobrir a agricultura, antes dele ter o domínio, né, dos animais, antes dele ter a questão da domesticação, ele era o quê? Ele era nômade. Então, a partir do momento que ele teve o conhecimento da agricultura, dominava a agricultura, domesticava os animais, esse ser humano ele passou a ser sedentário. E ele ser sedentário, essa capacidade de fixar moradia, fez com que os seres humanos se aglomerassem, né? Vivessem em grupos maiores. E a partir daí, a partir desse processo de sedentarização, que foi possível o surgimento dessas primeiras grandes civilizações, que é o que nós vamos ver hoje. A civilização que a gente vai estudar hoje, que é a civilização da Mesopotâmia, vamos localizar onde que ela fica. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Nós temos os continentes: a América, a África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Então, fica por aqui, ó, no Oriente Médio, pega um pouquinho aqui do norte da África, tá? A Mesopotâmia. Vamos lá? A Mesopotâmia. As primeiras civilizações se formaram em torno ou em função de grandes rios. A gente vai perceber que a importância da rede hídrica para a formação das civilizações, né? As sociedades, elas se iniciavam ao redor desses rios. Por quê? Devido à questão dessa importância da água para a sociedade, né? Nós sabemos que a água é um elemento essencial para a vida humana, né? E por conta da agricultura também, o acesso mais fácil à água, essas primeiras civilizações elas se deram em torno dos rios, também por ser uma parte mais produtiva, né, mais fértil. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Civilização da Mesopotâmia está ligada aos rios Tigre e Eufrates. Então, a civilização que nós vamos estudar, que tem o nome de Mesopotâmia, né, civilização da Mesopotâmia, ela se deu em torno desses dois rios, Rio Tigres e Rio Eufrates. Eu trouxe aqui um mapa, ó. Aqui do lado esquerdo, Rio Tigre, do lado direito, Rio Eufrates. E aqui no meio que fica esse território que nós vamos estudar hoje, tá? Que fica a civilização da Mesopotâmia. Para localizar onde que fica a Mesopotâmia de uma forma melhor, olha aqui, eu trouxe esse mapa que mostra aqui onde fica a África, Europa, Ásia. A Mesopotâmia fica aqui, ó, entre a Ásia e a África, tá? Aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia é essa região aqui que fica entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que é o que nós vamos ver hoje. Aí vem a perguntinha: por que Mesopotâmia? Por que do nome de Mesopotâmia? Mesopotâmia significa terra ou região entre rios, né? Esse significado da palavra em grego é terra,
região que fica entre rios. E é o que acontece, né, aqui na Mesopotâmia, que é essa região que nós estamos estudando. Lembra que eu falei para vocês da importância da rede hídrica dos rios para surgimento das civilizações? Não é somente a civilização da Mesopotâmia que tem essa ligação com o rio. Dá uma olhadinha aqui no Egito. O Egito também, a civilização do Egito ocorreu em torno de um rio, que é o rio Nilo. A Índia também, a civilização da Índia, ó, em torno do rio Indo. E a China também, em torno do rio Amarelo, ok? Então, isso comprova essa importância da rede hídrica para o surgimento das civilizações, né? As primeiras civilizações, elas surgiram ao redor desses cursos de águas tão importantes para a humanidade. Foi no Oriente Médio que tiveram início as civilizações. Eu já mostrei para vocês, né? Que nessa região do Oriente Médio foi aqui que se deu as primeiras civilizações. Tempos depois, foram se desenvolvendo no Oriente outras civilizações que, sem contar com o poder fertilizante dos grandes rios, ganharam características diversas. Então, a princípio, as grandes civilizações, elas se davam somente em torno do rio, porque tinha essa dependência, né? Que é a sobrevivência mais com relação à agricultura. Mas depois, surgiram outras técnicas também, né? Por exemplo, a questão do pastoreio de animais, a questão de comércio, mercados. Então, começou a surgir também em outras regiões mais afastadas dessas redes hídricas, outras civilizações, ok? Mesopotâmia. A estreita faixa de terra que se localiza entre os rios, quem lembra o nome do rio? Tá fácil, né? Tem aqui a colinha aqui, rio Tigre e rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia se localiza aqui no Oriente Médio, onde atualmente se encontra o Iraque, né? Lembra que eu falei para vocês lá do grego? Aqui tá mais especificado, né? No grego, meso significa no meio e potâmio, rio. Então, o que é Mesopotâmia? Esse território que está no meio de dois rios, do rio Tigre e Eufrates. Essa região foi ocupada entre 4.000 a.C. e 539 a.C. por uma série de povos. Presta bastante atenção aqui, uma série de povos. Professora, quer dizer que a civilização da Mesopotâmia não tinha só um povo? Não, ela é constituída por vários povos que se encontraram e se misturaram, empreenderam guerras e dominaram uns aos outros, formando o que denominamos, né, de povos mesopotâmicos. Esse detalhe é muito importante para que vocês entendam a civilização da Mesopotâmia. Ela é constituída por vários povos, né? E dentre esses vários povos, eu destaquei alguns aqui, ó, os sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios, os caldeus. Professora, existem mais povos? Existem, tá? Mas esses aqui são os que mais se destacaram. Então, nós vamos dar alguns deles, não dá para estudar todos. Então, hoje nós vamos falar sobre os sumérios e sobre os babilônios. Crescente fértil é algo que, todas as vezes que vocês ouvirem falar dessa região aqui, vem esse termo, crescente fértil. Vamos entender por quê. A Mesopotâmia faz parte de uma região denominada crescente fértil. Então, essa região aqui, ela recebe esse nome de crescente fértil. Vamos entender por quê? O nome crescente fértil deriva do fato de que, se traçarmos uma faixa de união entre os rios Tigre, Eufrates, Nilo e Rio Jordão, obtemos a forma de meia lua. Então, se eu for traçar aqui de um rio ao outro, entre o rio Tigre, Eufrates, Rio Nilo e Rio Jordão, vai dar esse formatinho aqui de meia lua. A lua, quando está na metade, assim, é quando que ela está na fase crescente, né? Por isso que fala crescente fértil. E também por ter o seu solo muito fértil, em um local onde a maior parte das terras eram muito árida para qualquer cultivo. Então, as regiões aqui em volta do Oriente Médio são regiões áridas, mas
Aqui, ao entorno desses rios, aonde que dá toda essa região aqui, que tá um traçadinho aqui, né? Tracejado, onde que tem esse formato da lua crescente, né? É mais uma região mais fértil, por quê? Por conta das cheias do rio, né? Essas regiões em volta do rio são regiões mais férteis. Por isso que tem esse nome, crescente fértil. Crescente por quê? Porque a união, se eu tracejar aqui entre esses rios, dá esse formatinho da lua crescente fértil. Nessa região aqui, ela se destaca com relação às outras que são áridas. É uma região mais fértil se comparada às outras. Então, nós estamos estudando a Mesopotâmia. Eu falei para vocês que a Mesopotâmia, ela é uma civilização constituída por diversos povos. E eu falei para vocês que não dá pra gente ver todos os povos, nós vamos ver somente alguns. Então, o primeiro que nós vamos ver aqui são os sumérios. Aonde que esses sumérios se localizavam? Primeiro, eles se localizavam no sul da Mesopotâmia. Eles se localizavam ali por volta de 4.000 a.C. Eles praticavam agricultura irrigada, eles criavam animais, a questão da domesticação, criavam gados, e esse desenvolvimento da agricultura, esse desenvolvimento da criação de animais fez com que a população crescesse, né? E com o crescimento da população, com o desenvolvimento, foram dando-se trabalhos especializados, né? E aumento da população, logo foi desenvolvendo também a questão do comércio. No 4º milênio a.C., surgiram as cidades mesopotâmicas de Ur, a cidade Ur, Uruk, Nippur, Lagash, que estão entre as primeiras do mundo. Então, foi nessa região da Mesopotâmia onde surgiu as primeiras cidades, né? Devido ao desenvolvimento dos sumérios, né? Um desses povos que constituía essa região da Mesopotâmia. Independentes e de possuírem governo, por eles serem independentes e por possuírem governo próprio, essas cidades mesopotâmicas são chamadas de cidade-estados, né? Ela não recebe influência de nenhum outro lugar, ela é independente. Os sumérios eram povos politeístas. O que significa isso, politeísta? Mais de um deus, tem vários deuses. Cada cidade possuía uma divindade protetora e um rei que era visto como servidor dessa divindade, né? Então, os sumérios eram povos politeísta, que é o oposto de monoteísta. Monoteísta, apenas um deus. Politeísta, vários deuses. Mais alguns detalhes aqui sobre os sumérios. Em volta de suas cidades, os sumérios erguiam muralhas altas e extensas, com várias torres defensivas. Então, ao entorno dessa cidade, tinham muros grandes, né? Esses muros grandes chamados de muralhas, para se defender mesmo contra outros povos, né? Defesa do território. Dentro das cidades, além da habitação, havia o palácio. Então, tinha as habitações, as casas deles, tinha o palácio, os templos religiosos e os zingurates. Daqui a pouco a gente vai ver que esses zingurates é uma construção meio indefinida, não ficou claro para a história, né, para que serviam esses templos. O palácio, ele era habitado por reis e tinha grande importância social, pois eram centros de poder e riqueza, né? Aqui já entra a questão das primeiras divisões de classe, né? Onde que parte da população tinha mais relevâncias, era mais destacada do que as outras. Outro centro de poder mesopotâmico eram os templos, moradas dos deuses. Os templos, né, eram considerados moradas dos deuses. Ele tinha várias repartições que serviam como casas, armazéns e oficina. E aí voltamos lá no zigurate. O que era esse zigurate? Monumentos religiosos na forma de pirâmide de degraus, cujas as funções são poucos conhecidas. Eu coloquei aqui uma imagenzinha do lado aqui de como mais ou menos era esse zigurate. Não são tumbas funerárias nem templos no sentido de reunir os fiéis, né? Acredita-se também que era morada dos deuses, mas não tem um registro específico do que, para que, o que era feito
zigurates nessas construções. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da escrita, né? Como que surgiu a escrita desses povos sumérios, né? Resultou de um longo processo com diversos estágios. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que eles começaram a escrever do dia para a noite e a escrita não saiu dessa forma como está na imagem que eu coloquei aqui ao lado. Foi um processo construído aos poucos, né? Acredita-se que a necessidade de controlar os recebimentos e os pagamentos, lembra que eles dominavam a questão da agricultura, a questão da criação de gado, logo a população foi crescendo, se desenvolvendo, foi desenvolvendo o comércio, então surgiu a necessidade de fazer anotações, de contabilizar, então aos poucos eles foram se desenvolvendo. Acreditava-se que a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos realizados pelos templos e palácios e a circulação de produto, trigo, animais, utensílios deu origem à escrita. Então, essa necessidade de registrar, essa necessidade de contabilizar foi um incentivo para o surgimento da escrita. Inicialmente, a escrita sumeriana era um conjunto de desenhos que representavam um bem, por exemplo, uma cabra, uma ovelha, e sinais que indicavam a quantidade e medida. Percebe aí essa questão do início da escrita para registrar? Tem muito ao surgimento da escrita, tem bastante envolvimento com a questão do comércio, né? Com o tempo foi tornando mais elaborada e complexa. Estava criada assim a escrita cuneiforme, cujos primeiros registros são cerca de 3.000 a.C. Os sumérios escreviam em tabuinhas de argila úmida e depois essas tabuinhas elas colocadas no sol para secar. Para escrever, eles usavam a ponta de um estilete. E a ponta desse estilete ela tinha uma extremidade triangular com o qual fazia sinais em forma de cunha. Por isso que deu-se o nome da escrita de cuneiforme, né? Que é mais ou menos, tá vendo? Dá uma olhadinha nessa imagem que eu coloquei aqui no canto. Um formatozinho, parece um triângulo, né? Então, o que a gente tem que saber sobre a escrita dos povos sumérios? Que ela não surgiu do dia para a noite, foi processual e ela foi se aperfeiçoando. Por que essa escrita ela foi estimulada? Devido à questão da necessidade de fazer anotações, necessidade de anotar pesos, medidas, tá? Outros povos que nós vamos ver também, que integra a região mesopotâmica, os acadinos, o Império Acadino. Os povos conhecidos como acadinos, originários de Acade, cidade no norte, conquistaram a Suméria pouco antes de 2300 a.C. Décadas mais tarde, o rei Sargão I liderou a unificação das várias cidades-estados, fundando um império que dominaria todo o sul da Mesopotâmia. Então, eu trouxe aqui a imagem desse rei, né, uma representação da cabeça aqui, do soberano acadino. Essa escultura aqui foi feita no bronze. Uma série de invasões estrangeiras enfraqueceu o Império Acadino, até que os amoritas, vindo do leste, conseguiram dominar toda a região e, por volta de 1900, fundaram um império com sede na cidade de Babilônia. Então, os acadinos perderam o poder e dominou o Império Acadino. Quem dominou foram os babilônios, né? Então, fundaram um império com sede na cidade da Babilônia. Agora nós vamos ver os babilônios. Então, nós já vimos os sumérios, os acadinos, que dominaram por um tempo menor o território, e depois dos acadinos vieram os babilônios. Os babilônios, eles se localizavam no norte da região ocupada pelos sumérios e aos poucos foram conquistando diversas cidades da região mesopotâmica. Nesse processo destacou um rei, né? Nesse período destacou um rei, o nome dele era Hammurabi.
que por volta de 1550 a.C. havia conquistado toda a Mesopotâmia, formando o império com a capital na Babilônia. Hammurabi ficou conhecido por liderar a expansão do império e por administrá-lo com eficiência. Então, o Hammurabi era um rei que tinha bastante habilidade com relação à questão da administração. Isso fez com que o território se expandisse e conquistasse vários outros territórios, né, que agregasse ao império dele. Incentivos. O Hammurabi incentivava a agricultura, a construção de açudes, canais, ou seja, melhorias, né? Ele também fez políticas, né, para a unificação da língua e da religião, a organização de um conjunto de leis. O rei Hammurabi também fez um conjunto de leis. Quem já ouviu falar do Código Hammurabi? É um dos mais conhecidos. Não é o primeiro conjunto de lei, mas é um dos mais conhecidos. Código Hammurabi. Esse Código Hammurabi, né, quem já ouviu falar dele, quem já ouviu falar aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Esse Código de Hammurabi, ele é baseado na lei de talião, ó. Composto de centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes sumérios e códigos anteriores. Abrangiam vários aspectos da vida cotidiana, comércio, propriedade, herança, escravidão. Então, nesse Código Hammurabi tinha sempre uma lei que contribuía para a organização da sociedade. Desde leis que falavam de questão comerciais, até leis que definiam a questão de herança, né? Leis que decidia algumas regras, né, sobre questão familiar. Baseando no princípio de... esse código Hammurabi é baseado, igual eu falei, no princípio de talião. Olho por olho, dente por dente. O que isso significa? De acordo com o código, o criminoso ele deveria ser punido, né, de uma forma proporcional ao delito cometido. Por exemplo, se quebrou o braço de alguém, propositalmente o braço dele vai ser quebrado. Se matou, vai morrer, né? Como se diz, na mesma medida. Seu texto, contendo 282 princípios, foi reencontrado em Susa em 1901, entre 1901 e 1902, e foi transportado para o Museu de Louvre, em Paris. Então, esse texto, né, como está aqui do lado, está hoje no Museu de Louvre, em Paris. Então, os babilônios ainda, né? Outro imperador que se tornou conhecido, então agora vamos mudar o imperador, né? Continua com os babilônios, só mudou o imperador, que também foi reconhecido pelo seu poder de administração. Foi o rei Nabucodonosor, ele que foi responsável pela construção do jardim suspenso da Babilônia, que ele fez para satisfazer a sua esposa. Eu acredito que vocês já tenham visto isso em algum filme, retratado em algum filme. Ele também foi o rei, né, que estava no poder na época da tentativa da construção da Torre de Babel. Sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém. Então, ele se destacava com relação à questão da liderança, né? Conquistou vários territórios, dominou diversos povos. A partir de 1595 a.C., grandes migrações indo-europeias, principalmente de hititas e cassitas, desorganizaram o Império Babilônico, dando origem a reinos menores e rivais. Então, o Império Babilônio ele foi desorganizado, né? Ele foi desmembrado, o que fez com que ele perdesse o seu poderio. Meninos, então hoje, o que nós estudamos? Vamos voltar aqui para a gente fazer uma revisãozinha. Nós estudamos a civilização da Mesopotâmia. Nós vimos que a Mesopotâmia é essa região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, essa região que fica aqui entre esses dois rios. E nós vimos que essa civilização ela é formada por vários povos, né? Entre eles os sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios, os caldeus.
Só que nós hoje falamos somente, demos destaques a dois povos destes que constituíam a civilização mesopotâmica, que são os sumérios e os babilônios, né? Então, aula que vem a gente dá continuidade. Eu vou deixar uma tarefinha para vocês com relação a isso. Qualquer dúvida, só me procurar, pode me procurar pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? E tá bem tranquilo esse resuminho, eu vou deixar para vocês junto com a atividade, tá? Até mais e estudem, meninos.